Bom dia, segunda-feira. Semana passada, como de costume, eu acordei bem cedinho. Fiz tudo o que eu costumo fazer na minha rotina matinal. Fiz as minhas orações, meditei, li a Bíblia enquanto eu estava lá tomando meu chazinho, fiz meus exercícios e drenagem facial e bem na hora que eu comecei a me vestir para ir correr, caiu um baita de um pé d'água. Mas pensa num toró gigante. A hora que eu olhei pela janela, eu não estava acreditando no que eu estava vendo. Parece que o céu esperou eu colocar o tênis para começar a chover. Eu fiquei olhando aquela cena e, claro, como todo ser humano, em algum nível, isso me frustrou, porque eu tinha me programado para correr e, inclusive, eu estava arrumada para isso. Mas eu fiquei tão feliz porque nesse exato momento eu percebi a diferença da Vanessa do passado para a Vanessa de hoje. Minha versão antiga teria ficado extremamente irritada. Provavelmente iria reclamar muito da situação e arrastar esse sentimento por muito tempo. Mas o que eu percebi nesse momento é que a minha versão atual é muito mais leve. Mesmo sentindo um pouquinho de frustração, logo eu consegui me liberar disso. E ao invés de ficar presa a algo que eu não poderia mudar, eu já fui pensando em como aproveitar o meu tempo, já que Deus escolheu modificar os meus planos. Eu acabei escolhendo fazer exercício em casa mesmo, um hit de exercícios rápidos e que realmente ativam bastante o metabolismo. Inclusive, no meu Instagram tem um videozinho em que eu ensino a fazer esses exercícios. É muito legal, dura só 18 minutinhos. Então não deixa de conferir lá e já deixa salvo para você também poder fazer exercício em casa. Mas voltando ao assunto principal, quando isso aconteceu, eu lembrei de um podcast que eu já fiz aqui, é o número 45, em que eu falo sobre as expectativas que a gente cria. Nesse episódio, eu acabei falando mais sobre a expectativa que a gente cria em relação às outras pessoas, mas isso deve ser considerado em relação a tudo. A gente idealiza algo e normalmente quer que tudo aconteça exatamente da forma que a gente pensou. E é tão bom quando realmente isso acontece. O problema é que nem sempre é assim. Existem coisas que não estão no nosso controle e a forma como a gente reage a isso influencia muito na nossa saúde e também nas nossas emoções. Como você lida com as situações que não saem da forma que você espera? Quando isso acontece, você fica preso ao que deu errado ou sente o que precisa sentir e logo começa a procurar um novo caminho para chegar onde quer? Uma vez eu estava lendo um livro e tinha uma parte que falava justamente sobre isso. Eu gostei tanto que eu até deixei anotado no meu celular. Os animais aceitam e os seres humanos têm expectativas. Você nunca ouvirá um coelho dizer: espero que o sol apareça de manhã para eu poder ir até o lago brincar. Se o sol não aparecer, isso não estragará o dia do coelho. Ele simplesmente é feliz sendo um coelho. O cavaleiro refletiu sobre isso. Ele não conseguia se lembrar de muitas pessoas que eram felizes simplesmente sendo pessoas. Esse é um trecho do livro O Cavaleiro Preso na Armadura e eu super recomendo. Eu achei incrível essa comparação. O ser humano sofre quando as coisas não saem como ele quer. Ele é o único animal que fica remoendo e sofrendo mais tempo em relação a algo que saiu diferente do que ele desejava. Nenhum outro animal faz isso. A Isa Mesadri costuma falar nas aulas dela justamente sobre o peixe no rio. Quando o peixe está nadando pelo rio e de repente ele se depara com uma pedra, ele não fica ali na frente daquela pedra reclamando que ela está no caminho dele. Ele não fica ali parado resmungando e perdendo tempo. O peixe simplesmente desvia e continua nadando. Ele encontra uma forma de passar por essa pedra sem perder tempo reclamando sobre ela. Olha o tanto que a natureza pode ensinar a gente. Quantas vezes você fica apenas reclamando que o sol não saiu e que não pôde ir no lago, igual na história do coelho? Quantas vezes você fica reclamando diante da pedra no caminho, ao invés de encontrar uma forma de passar ao lado dela, igual o peixinho? Qual é o problema em pensarmos em novas possibilidades? Por que é tão difícil lidar com algo que saiu diferente? Quando começou a chover naquele dia e eu resolvi fazer exercício em casa mesmo, foi leve. Realmente não era o que eu queria fazer, não era o que eu tinha planejado. Mas eu fiquei muito feliz em perceber que eu não fiquei reclamando e eu realmente encontrei uma outra forma de passar por esse obstáculo. E uma outra coisa que também ajuda muito nesses momentos é a nossa fé.
Acreditar que realmente Deus está nos direcionando para que a gente viva o melhor que existe é algo que ajuda demais a lidar com a frustração muito mais rápido. Eu tenho certeza que naquele dia foi Deus me mostrando que é possível sim viver coisas boas, mesmo diante de situações inesperadas. Como eu fiz o exercício em casa, eu terminei muito mais cedo do que de costume. E justamente por causa disso, naquele dia, eu consegui tomar café da manhã com meu marido, o que normalmente não acontece durante a semana. Isso não estava nos meus planos. Isso não teria sido possível caso eu tivesse mantido minha rotina. Mas foi um presente da vida para mim. E talvez essa seja a grande lição daquela chuva que caiu justamente na hora que eu coloquei o tênis. Nem sempre a vida vai acontecer do jeito que a gente planejou. E tudo bem. Às vezes vai chover quando você queria correr. Às vezes uma porta vai se fechar quando você tinha certeza que era por ali. Às vezes alguém vai agir de uma forma que você não esperava. E em tantas outras situações, alguma coisa simplesmente pode sair diferente do que você imaginou. Você pode até sentir a frustração, sim. Pode ficar triste, ficar com raiva. Você não precisa fingir que está tudo bem. Mas talvez o verdadeiro exercício seja não permanecer ali. Sentir o que precisa ser sentido e depois olhar para frente e perguntar: tá, e agora? Qual que é a outra possibilidade? O que eu posso fazer então? Porque talvez a pedra esteja mesmo no seu caminho, mas você não precisa passar o resto do dia parado na frente dela. É só uma questão de desviar, mudar a rota e continuar. E quem sabe, assim como aconteceu comigo naquela manhã, você descubra que o caminho que você não planejou também pode trazer alguma coisa muito boa. Eu queria correr, mas choveu. Fiz exercício em casa mesmo. E por causa disso, eu terminei mais cedo e ganhei uma coisa que eu não estava esperando, não estava nos meus planos. Tomar um café da manhã tranquilo com meu marido no meio da semana. Parando para pensar, talvez aquela chuva não tenha atrapalhado em nada. Pelo contrário, ela só mudou o caminho para que eu pudesse viver uma manhã diferente. E detalhe, gente, logo depois do nosso café, a chuva parou completamente, não choveu mais nada. Eu dei tanta risada, falei, meu Deus do céu, não pode ser. Mas realmente foi isso que aconteceu. Então, para essa semana, eu quero deixar uma pergunta para você. Quando a vida mudar os seus planos, você vai continuar olhando para a chuva ou vai procurar o que ainda pode ser vivido apesar dela? Que nossa semana seja leve, cheia de bênçãos, aberta às possibilidades e, principalmente, confiante de que nem todo desvio é um erro de caminho. Às vezes, é só Deus mostrando uma rota que a gente ainda não tinha imaginado. Nos falamos na semana que vem.